com prazer que a gente vai está recebendo aqui o juiz corregedor Felipe Só dos Santos Lunertz. Depois eu quero perguntar se o só dele é o de Cachoeira ou não, né? Mas depois. Doutor Felipe, seja muito bem-vindo. Ter a posse do seu imóvel, dizer que agora ele é meu, né? E são mais de 100 pessoas que hoje vão receber esse título de posse, né? De propriedade, na verdade, porque eles já são os donos, mas, né, de direito ainda não. Cachoeira deve ter o quê? Chegamos perto de 1.000 pessoas, eu acho, sim, que tiveram seus imóveis regularizados. Isso é um projeto que me parece... A gente falou com um monte de gente aqui, depois eu quero chamar também a Daniela e também o Sander para a nossa conversa, mas é uma emoção dizer, toma que isso agora é seu. Boa noite. Boa noite a todos e a todas. Eu peço desculpas pela voz. À vontade. O inverno me castigou dessa vez com a perda da minha capacidade vocal, mas sim, nós estamos em Cachoeira hoje e é um momento de orgulho e festa, porque toda a preocupação com a regularização fundiária, que é um procedimento em que os municípios, em conjunto com os registradores de imóveis, e deveria ser somente na esfera administrativa, buscam consolidar a situação jurídica de pessoas que, de fato, já residem nos núcleos urbanos informais consolidados. É o termo que a lei utiliza. E o Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão de Brasília, estimulou o judiciário a entrar como um auxiliar nessa tarefa. Por quê? Porque as pessoas constroem suas casas, vivem suas vidas, residem em locais apenas com a posse, que é o exercício de fato do direito de propriedade. A pessoa mora, planta, faz uma casa, uma piscina, enfim, cerca, mas ela não é, com esses atributos, o proprietário juridicamente falando. E o proprietário somente é proprietário quando tem o seu nome registrado na matrícula do imóvel, lá no cartório do registro de imóveis. Então, para eliminar esse estado de incerteza jurídica, perdão, o programa foi lançado e hoje vamos entregar os títulos à população. Bom, de qualquer maneira, eu quero chamar também a Daniela Donelles, que é coordenadora de correção. Seja muito bem-vinda, e também o Sander Cassep. É isso, Sander Fonseca, é que eu não gosto de errar nome de ninguém, viu? Mas é sempre aquela... Esses loteamentos, eles foram criados durante muito tempo. Cachoeira é um local, nós temos o FUNCAP, nós temos o Quilômetro Zero, o Promorar, né? O Habitar Brasil também era outro gargalo. Os loteamentos foram criados, os lotes repartidos, mas aquele documento que prova que a dona Maria, o seu João, seu Pedro, a dona Terezinha são realmente os donos. E aí, mas aí meu pai, que era o dono, morreu, o que eu faço? A mesma... Era sempre um perrengue, né? Até mesmo no sentido de dizer, eu quero vender, eu quero construir melhor, eu quero ir para um lugar melhor. Sempre foi um problema tudo isso. E agora, felizmente, graças a esta iniciativa e esse mutirão, essas coisas estão sendo resolvidas na prática. Boa noite. Boa noite a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui em Cachoeira do Sul para entregar, então, esses títulos aos munícipes, né? Muito contentes, então, estamos, porque sim, é o Tribunal de Justiça, é o registro de imóveis como instrumentos, né, de concretização dessa função social da propriedade, né? Precisamos enaltecer também muito o trabalho do registrador Everton, nós aqui, enquanto coordenadores de correição, foi um trabalho singular. O Everton recebeu essa serventia aqui em Cachoeira do Sul com muitas demandas e hoje é uma serventia, precisamos fazer esse elogio, uma serventia apta a receber um projeto de tamanha magnitude.
porque não foi fácil, né? Como eu digo, nós tivemos aí a regularização de imóveis de 30, 40 anos, onde as pessoas moravam, tinham essa posse, mas não eram, de fato, proprietárias, não. Exato. Eles tinham somente a posse e é através da propriedade que a gente vai entregar a dignidade da pessoa humana, né, que é o nosso princípio basilar lá da Constituição Federal, que é nós, operadores do direito, estudamos, né, então a nossa Constituição e sabemos, né, que essa dignidade tem que ser devolvida e é através dessa propriedade. Dani, se tu me permite, eu vou fazer um acréscimo que agora eu consigo falar de novo. Pois não, fica à Tive um vontade, incidente técnico, até quando a minha voz permitir. O que é importante de dizer para as pessoas? O direito de propriedade não é só uma fala, não é só um nome. Para a gente poder exercer a propriedade plenamente, isso significa o quê? Se eu vou te vender um imóvel, tu quer saber se esse imóvel que eu vou te vender vai ter garantia de poder comprar? Para tu fazer um financiamento do teu imóvel, É os benefícios, né, que a propriedade traz. tu precisa ter o teu nome na matrícula para tu poder vender e eu comprar. Se eu quero fazer um empréstimo bancário, eu quero reformar minha casa, eu preciso dar para o banco a matrícula do imóvel. Não adianta eu morar lá. Se eu vou morrer, e todos nós vamos, eu quero ter a certeza de que a minha esposa, meus filhos, vão receber esse imóvel. E é a propriedade que vai dar a essas pessoas, à nossa sociedade, o devido atributo do direito de propriedade. Sem falar no preço. O mercado imobiliário, ele tem um valor para quem tem direitos de posse, ele tem outro valor para quem tem a propriedade. Então nós temos o dever de qualificar a posse das pessoas que foi construída ao longo do tempo, que não tem oposição. As pessoas são donas de fato, mas elas vão poder agora exercer esse direito contra tudo e contra todos. Ninguém pode tirar o que está na matrícula. Aquilo é a garantia jurídica de que a pessoa é dona. Agora é seu. E agora é seu. Olha, eu vejo, Sander, que também é um coordenador de correção, todo mundo que fala, o doutor Felipe se emociona quando fala, Daniele se emociona, o pessoal da prefeitura, quando veio aqui, logo que se iniciou o REUB, né, todo mundo emocionado, de pessoas que chegaram lá, fizeram, né, a sua inscrição, matrícula, enfim, receberam a sua matrícula lá no início do projeto, isso foi, acho que foi em março, se não me falha a memória. Saiu gente chorando de lá e elas ficaram, o pessoal que estava trabalhando lá atrás da mesa também saiu chorando, porque definitivamente, né, para o brasileiro, independente dele ser gaúcho, catarinense, maranhense, goiano, enfim, existem duas prioridades. A saúde e a casa própria, sempre foi isso, não mudou de lá para cá. Boa noite. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui em Cachoeira do Sul, nesse brilhante projeto, que é o Projeto Terra, você é dono do seu imóvel. E só para lembrar, hoje serão entregues em torno de 100 títulos, mas o projeto é muito maior que isso. O projeto envolve em torno de 3.000 títulos. E é um trabalho, como a colega Daniele falou, brilhante do registrador de imóveis junto com a Prefeitura Municipal. Esse trabalho está sendo esmerado, de esmero empenho, em que a Defensoria Pública também está trabalhando junto com o registrador de imóveis e o município, que nada mais que dão a dignidade na pessoa humana, né? Como a gente diz lá no artigo 1245 do Código Civil, só é dono quem registra o seu imóvel. Portanto, esse título de propriedade traz segurança para as pessoas, ou seja, a pessoa tem o seu título de propriedade registrado no registro de imóveis. É como se fosse, como o doutor Felipe fala, é a certidão de nascimento do imóvel. Então, quando a pessoa registra o seu título de domínio, ela passa a pertencer a outro mundo, ou seja, é proprietária plena do seu imóvel. E esse registro também, Daniele, ele saiu praticamente de graça para aquelas pessoas que têm o CAD único, que têm baixa renda, que não precisaram pagar
né, esse registro no cartório de imóveis, né? Quando ela fala em serventia, até para tia Maria entender, nós estamos falando do registro de imóveis, né? É uma linguagem jurídica. Isso, é a serventia, então a gente está tratando do registro de imóveis e não teve custo nenhum, realmente, para essa pessoa que recebeu. Inclusive, essa certidão que eles estão recebendo hoje é totalmente gratuita. A gente trabalhou numa REURB S, que a gente chama, que é a social, então não teve custo nenhum para o usuário. Mas eu tenho que complementar, porque aí entra uma questão importante de esclarecer. Por favor. O que acontece? Quando nascem as pessoas, elas recebem uma certidão de nascimento gratuita. Ninguém cobra pela primeira via da certidão de nascimento de qualquer pessoa. O registrador trabalha. E a pergunta que se faz é, esse trabalho fica por isso? Ele não recebe? O mesmo vale para as regularizações fundiárias de interesse social. O registrador trabalha, o usuário não paga. Quem paga essa conta? E aqui eu sou obrigado a esclarecer para todos os atos notariais e registrais que são praticados em quaisquer cartórios, ou reconhecer firma, ou fazer uma escritura pública, vou pegar uma certidão, a pessoa paga o preço do serviço do delegatário, que é o notário, que é o tabelião, o registrador, e paga um valor que chama selo digital de fiscalização notarial registral. O que é isso? Isso é uma taxa. Essa taxa é recolhida por um fundo administrado pelo Poder Judiciário. E este fundo paga por todas as matrículas que são gratuitas para o usuário, mas o registrador recebe. O registrador não deixa de receber. A gratuidade ela é para o cidadão, mas o judiciário está custeando esse serviço para toda a comunidade. É importante dizer isso. Olha, mas é importantíssimo dizer isso. A gente fala assim, é de graça, mas é de graça quanto, né? Eu, quando fui lá também pegar uma certidão atualizada que teve lá, eu devo ter pago essa taxa. Então, todos nós somos um pouco responsáveis por isso. Quem está recebendo o título dessas pessoas, desses loteamentos que a gente citou, eu acho que faltaram alguns aqui. Cachoeira tem muitos loteamentos que estavam nessa situação, onde há posse, mas não é, eles tinham posse, mas não tinham propriedade. Então, essas pessoas estão recebendo esse documento, nesse momento, elas não pagam nada. Porque esse fundo já bancou esse custo para o cartório. Exatamente. Esse é o grande ponto. O judiciário, ele é muito lembrado por causa dos processos judiciais e, nesse caso em especial, várias decisões judiciais que reconheceram a propriedade, que é o trabalho do Projeto Terra, da doutora Laura. Mas existe a parte administrativa, que é não só a fiscalização que a Corregedoria exerce, aqui eu estou com 2 pessoas que trabalham nessa fiscalização, como na regulamentação desse Projeto Terra, que aí é também tarefa da Corregedoria Geral da Justiça, e no custeio dos atos gratuitos ao usuário, mas que são ressarcíveis aos registradores. Os registradores recebem pelo seu trabalho, que é muito digno, devem receber, mas o Tribunal de Justiça está custeando, junto com toda a sociedade que recolhe essa taxa, o direito de propriedade das pessoas materializado pelos documentos que são as matrículas imobiliárias. Por isso, esse mutirão da Corregedoria, na hora para a fiscalização e a perfeita aplicação desses recursos. Justamente, na verdade, existe um conselho gestor que gere os recursos desse fundo notarial registral. E esse conselho que delibera sobre onde o dinheiro vai ser aplicado. A lei já disciplina algumas questões e define que para os atos gratuitos que a lei assim reconhece, há um percentual que deve ressarcir os nossos registradores e tabeliães. E na questão da regulação fundiária, isso está sendo observado integralmente. Todas as certidões que as pessoas pegarem, os registradores vão receber pelo seu trabalho, porque nós estamos aplicando para reconhecer à sociedade o que ela merece. Esse é um programa permanente, ou ele tem um início, ele tem um fim, ou vamos levando, Cachoeira regulariza, Santa Cruz regulariza, Cruzeiro do Sul, é isso, né? Que vocês depois vão para Cruzeiro do Sul castigado, e muito, pela enchente de maio do ano passado, mas é um programa permanente. Nós podemos dizer que o Tribunal de Justiça, ele tem demandas sociais estratégicas que extrapolam
os conflitos judiciais. A função principal do tribunal é julgar processo. O Poder Judiciário tem que julgar. É a nossa tarefa, missão jurisdicional, dizer o direito. Mas tem uma função administrativa e nas funções administrativas está a fiscalização dos serviços notariais e registrais. Dentro dessa atribuição administrativa estão as demandas sociais estratégicas que encontram-se dentro da matéria registral na regularização fundiária. Então, esse programa que começou o ano passado, a verdade é essa, já na gestão da desembargadora Fabiane Breton Baix, que é a nossa corregedora geral, eu já era juiz corregedor com ela, é um programa permanente. Nós não iremos parar enquanto não atingirmos 100% do território gaúcho que precisa de nós. Nós vamos seguir. Bom, e é preciso lembrar também que esse programa não atinge aqueles contratos de gaveta, né, Daniela? Ah, não, eu vendi um terreno por uma casa pro Volney lá no bairro tal, que não é. Isso se dedica mais a esses loteamentos, nessa regularização, e alguns não têm número, não tem o nome de rua, não tem, mas que as pessoas estão lá e foram colocadas pelo poder público, ou foi permitido que elas fossem para lá em algum momento pelo poder público. Isso, e essa documentação vai ser toda analisada pela nossa coordenadora do projeto, doutora Laura Ullmann Lopes, né? Então, toda a documentação, né, que chega até ela faz a análise e vê da possibilidade da regularização ou não. Complementando só, hoje não são somente esses municípios, né? Já são mais de 21 municípios que aderiram ao projeto. E já temos vários pedidos para aderir ao projeto, né? De outros vários municípios. Então, como disse o doutor Felipe, é um programa permanente, é um projeto que está se estendendo pelo estado do Rio Grande do Sul inteiro, né? E a nossa intenção é alcançar mais e mais municípios. 100%. É que, Sandra, eu fico pensando, tem alguma prefeitura que diz assim, eu não quero, leva daqui que eu não estou interessado. Me parece meio fora de propósito, né? Um projeto desse alcance social. No momento que o município entende a grandeza do projeto, o município adere. Aqueles municípios ainda que não entenderam o projeto, que não captaram a sua essência, que é efetivamente regularizar a propriedade informal e trazer para o mundo registral, para o álbum imobiliário, no momento que o município também entende que é um procedimento fácil e que para o município também é gratuito e que no futuro vai ser convertido em recolhimento de tributo, né? Porque aí vai gerar o IPTU. A pessoa regulariza o imóvel, entra para o sistema cadastral do município e fica com seu imóvel matriculado no registro de imóveis e também com cadastro atualizado na prefeitura municipal. Mas alguém deve dizer assim, mas eu vou regularizar meu imóvel, vou ter que pagar taxas, IPTU, imposto, não sei o quê. Gente, mas vamos ver o tamanho e a grandeza disso, como o doutor Felipe mesmo disse, né? Eu posso entrar no projeto Minha Casa Minha Vida, eu posso ir lá entrar num sistema habitacional, eu posso construir uma casa melhor, eu posso vender, eu posso, porque é meu. Né? Agora, enquanto as pessoas não puderem dizer é minha área, é minha terra, meu pedaço, não tem como fazer nada disso. E é bom que as pessoas lembrem disso, né? Sabe que a senhora colocou agora uma questão interessante. Eu estou com um projeto e nós vamos seguir com essa linha de criar um painel de controle para a gente saber onde está acontecendo a regularização fundiária, onde não está e onde não estiver, nós vamos perguntar para o registrador o que está acontecendo aí. Se o município não quer cumprir a sua obrigação, nós vamos tentar uma reunião amigável com os municípios, porque isso tem uma grandeza, como a senhora colocou, que não tem dinheiro no mundo que dimensione. Na verdade, existe uma estimativa de que um imóvel não regularizado ele tem de 30% a 40% menos do que o valor de mercado que merece. Isso é uma economia, isso gera perda de receita, isso gera perda de arrecadação de tributo, isso gera perda para as pessoas. Então a gente vai atrás.
a senhora pode ter certeza que ninguém vai deixar de receber minha visita. É que, na verdade, isso não tem custo para o município, né? O município não depende, a não ser... Cachoeira, eu acho que colocou à disposição 2 funcionários para agilizar esses projetos, né? Então não teve, né? Não foi preciso contratar gente, não foi preciso mexer lá no fundo, né? No fundo único do município para fazer qualquer coisa, né? Porque de fato É que envolve vários procedimentos e dedicação de horas com o pessoal, envolve custo para fazer o levantamento topográfico. Isso tem um grande trabalho, então a gente tem que parabenizar as prefeituras que estão aderindo ao projeto. Por quê? Porque elas estão disponibilizando tempo, estão disponibilizando pessoal, estão tendo custos que são para o procedimento administrativo ser concluído. Isso é muito importante. Mas assim, até para pegar uma pergunta que a senhora colocou, Cachoeira vai começar com essa entrega de títulos e está sendo quase que um piloto para um projeto estadual que envolve imóveis da Coab. A antiga Coab, a Companhia de Habitação, foi extinta, sucedida pelo Estado do Rio Grande do Sul. Vários imóveis da Coab que foram adquiridos sim por contratos e que esses contratos não foram levados a registro. As pessoas estão regularizando a situação jurídica no projeto. Nós temos um viés no projeto que permite essa adequação. Pessoas que conseguiram comprar de alguma forma, não na forma legal, que seria a escritura pública levada a registro, sim, daí não precisaria de nós, mas que tem o direito à aquisição da propriedade imobiliária por uma outra forma, que vai ser a compra e venda num contrato de gaveta, que pelo tempo prolongado na posse não contestada, ela consegue viabilizar a regularização. Então a gente admite essa situação e a Coab é um exemplo. Nós pretendemos levar para todo o estado do Rio Grande do Sul, onde houver empreendimentos da Coab, que as pessoas não regularizaram a sua situação, seja pela extinção da companhia, seja porque houve vendas, aquelas vendas informais, sim, né? Os chamados contratos de gaveta, né? Eu vendi, mas não... Hoje já vai ter entregas. Exatamente. Né? Poucas, mas já terão entregas referente à Coab. Só para mostrar, então, da relevância do que Cachoeira está representando para o Estado. Hoje é um evento simbólico, um início de uma regularização massiva no Estado do Rio Grande do Sul de imóveis da Coab. Então eu tenho muito orgulho quando a senhora falou que a gente se emociona. Não é por menos, é porque é um trabalho exemplar que Cachoeira está fazendo aos seus municípios. Olha, somos exemplo, então, num projeto tão bacana como esse. Eu, desde o início, deixei à disposição os microfones da Vale, né? Em relação a isso, até a gente acompanhou. Primeiro foi o bairro tal, depois foi o loteamento tal, e a gente sempre abrindo o microfone aqui para incentivar e chamar. E eu não estou falando só do Conexão, estou falando de toda a programação jornalística da 99, né? Que a gente se empenhou também de chamar essas pessoas. Claro, eu ouvi muitos assim, mas agora eu vou ter que pagar, né? Agora eu vou ter que pagar imposto, mas muita gente já vinha pagando IPTU, né? E para as prefeituras mesmo, doutor Felipe, com essa questão, disponibilizou gente, teve topografia, teve custo, mas um custo, digamos, administrativo, mas o retorno vem exatamente em termos de IPTU, em termos de pagamento, né? Então, para as prefeituras não tem custo, empata ou até fica bem abaixo do que realmente o que é possível arrecadar em termos de impostos, com todo mundo regularizado. É um investimento. Vou dizer que é um investimento. Por quê? Porque além da arrecadação com o IPTU anual, quando eu for vender o meu imóvel, eu vou pagar o imposto de transmissão sobre bens imóveis, o ITBI, que reverte para o município. O cidadão que tem a propriedade, ele vai poder usar o seu direito de maneira plena, com todas essas operações jurídicas que a gente já falou, compra e venda, doação, sucessão no caso de morte. Tudo isso vai envolver regularidade. E quando nós temos a propriedade de acordo com a situação fática, toda a comunidade ganha. A comunidade também precisa se engajar, faz parte de uma cidade, quer melhoria no sistema de esgoto, de água, de luz, de pavimentação, mas então precisa participar da sociedade de maneira formal.
E aí precisa pagar seu imposto. Isso é pouco perto do ganho que vem em troca. Isso com certeza, não tenha dúvida, né, Daniela? Isso que nós íamos complementar. O IPTU sempre ele vai reverter em benefícios. Então, é isso que o usuário, os munícipes precisam entender. Vai gerar arrecadação de imposto, vão pagar o IPTU, sim. Mas isso sempre vai reverter em benefício. Bom, essa solenidade da entrega hoje serão 100 títulos. Ela acontece daqui a pouco, às 7 da noite, lá no Salão de Atos da UBRA. Né? Quem mais vai participar? Essas pessoas vão estar lá? Possivelmente. Os beneficiários dos títulos são todos convidados, naturalmente são os principais responsáveis pela festa, mas estará lá também a juíza responsável pelo projeto, que é a doutora Laura. Nós da Corregedoria estaremos lá, porque não só fazemos parte do projeto, como também idealizamos esse projeto e patrocinamos para o restante do estado. O registrador de imóveis da cidade, o Dr. Everton. Acredito que pessoas da prefeitura que atuaram muito em nosso favor em relação a esse projeto. E não sei se pessoas da Defensoria Pública que também participaram, né? Também. E acredito que, como tem imóveis da Coab, nós teremos a participação do secretário de Habitação do Estado, Dr. Carlos Gomes, que foi deputado nosso, estará lá prestigiando também essa entrega. Maravilha, sejam sempre muito bem-vindos, juiz corregedor da matéria judicial Felipe Só dos Santos Lumers. Daniela, foi um prazer recebê-la. Sander, da mesma forma, vou pedir para o Márcio nos manter informados aí quantos municípios depois, no total, né, no final do mês, quantos estão já regularizados dentro desse projeto Terra, né, que os municípios chamam de REURB, né, muito bacana. Parabéns mais uma vez, né, eu acho que já dá para resgatar um pedacinho no céu para quem acredita, né? Um grande abraço. Eu queria agradecer a presença e fiquei te devendo uma resposta. O só, eu não sei se é de Cachoeira. Quem poderia te responder essa pergunta é minha mãe. Minha mãe é falecida desde 25 de setembro de 2021. Mas o que eu posso te dizer, e aí a origem do nome, não sei se você sabe, uma curiosidade, né? Em Porto Alegre, eu sei que a origem de tudo é em Porto Alegre, existiam duas pessoas com o mesmo nome, dos Santos e dos Santos algum complemento. E aí, para diferenciar qual das pessoas é, eles começaram, não, é só dos Santos, que não tem esse complemento depois. E isso foi preparar no registro. Então a família Só tem origem num homônimo, que tinham dois patronímicos, dois sobrenomes, e um que só tinha um. Eu e virou tinha um Só. colega de aula que era um problema. Como é teu nome, Lenizes? Do que só? E às vezes as pessoas achavam que ela estava debochando, mas ela estava falando sério. Muito obrigada mais uma vez pela vinda. Sejam sempre muito bem-vindos em Cachoeira do Sul. Nós adoramos Obrigada. estar aqui, é uma grande cidade, agradecemos a oportunidade e ficamos à disposição na Corregedoria e no Judiciário para receber a população. E disponham sempre dos microfones da VAG. Muito obrigada.